Será que o que eu vejo no outro realmente está em mim? Aliás, será que o que eu vejo no outro realmente está nele? Hoje a gente vai falar sobre um mundo de espelhos e de projeções. Segura aí que eu já te explico. E aí, gente de mente aberta, tudo bem? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Voltei, como prometido, para falar agora sobre as projeções. Eu já dei uma palhinha sobre projeções no antepenúltimo vídeo, onde eu exemplifiquei para vocês que a nossa vida, tudo aquilo que a gente vê fora é um reflexo do que está dentro, né? E é como se fosse um cinema. Na verdade, a gente está assistindo o vídeo, o filme que está dentro de nós. Tudo aquilo que nós guardamos na gavetinha do trauma, na gavetinha dos sentimentos, na gavetinha das experiências, tudo aquilo que nós passamos, né, no passado e que a gente interpretou de forma equivocada, que foram experiências ruins, coisas que ficaram mal resolvidas, tudo isso a alma precisa limpar. E a única forma de limpar é mostrar pra gente que está guardado ali. E uma das formas de mostrar que essas coisas que são prejudiciais para a nossa experiência terrena, a única forma de saber que tudo isso está aqui dentro é enxergando fora, senão a gente não vê de jeito nenhum, né? Então a gente tem esse exemplo do cinema, onde a gente vê esse filmezinho interno, que é totalmente pessoal, uma produção independente, né, feita por nós mesmos, com atores que nós contratamos, um roteiro que nós criamos, tudo isso é o nosso filme. Só que tem filmes que são drama, são romance, né? São suspense, são terror, cada um tem o seu filmezinho guardado aí. Bom, eu vou dar um exemplo prático para vocês, porque existem várias formas de projeção, tá? Como eu disse na introdução do vídeo, será que o que eu estou vendo no outro realmente está em mim? Porque é o que a maioria dos conteúdos diz, né? Livros, outros palestrantes dizem também, algumas filosofias, né? Eu não estou aqui para contrariar ninguém e nem para concordar com alguém, de maneira alguma. Eu só estou passando para vocês aquilo o que me foi passado também através da intuição, até porque eu tinha que desenvolver essa capacidade de observação, né? De me auto-observar. E agora eu compartilho com vocês, tá? Mas sem querer bater de frente com ninguém, absolutamente. Vocês é que vão fazer um balanço daquilo que estão ouvindo aqui e analisar se é bom, se é ruim, se serve, se não serve para vocês, tá bom? Porque existem vários tipos de projeções. Então, nem sempre o que a gente vê no outro é uma realidade. Às vezes não tá nele, tá só em nós. E às vezes tá nos dois. Há mais ou menos 12 anos, quando eu comecei a frequentar a família da minha ex, a casa da família, né? Eu via todos eles se abraçando, se beijando, dizendo que se amavam, sabe? E eu colocava um no colo do outro, e o tempo todo assim, né? Com altas demonstrações de afeto. E aí, à medida em que eu ia frequentando a casa deles, eu pensava, meu Deus do céu, quanta falsidade, como é que pode? Isso aqui não é verdadeiro. Olha essa criatura aqui dando um abraço na outra. Ah, dá pra ver na cara dela que ela não ama de verdade. Tá dizendo eu te amo e dá pra ver na cara que não ama. Tá abraçando como se, ah, nossa, que pessoa importante pra mim, e nem é nada. Olha, dá pra ver pela expressão corporal. Então, essa era a forma com que eu via aquela família. E muitos anos depois, só 8 anos depois, quando eu me separei, e se eu estou sempre falando sobre essa situação com vocês, é porque eu tive realmente muitos aprendizados com esse relacionamento. E eu acho que talvez, se pondo no meu lugar, vocês consigam ter também, mesmo que não tenham passado pela mesma coisa, tá? E aí, quando eu comecei meu processo de autoconhecimento, e comecei a meditar, por isso que eu sempre incentivo vocês a fazerem o mesmo, numa dessas noites de meditação eu recebi, né, e eu nem lembrava mais disso, dessa maneira com que eu interpretava aquela família no início do nosso relacionamento, né, e aí foi dito para mim, lembra de como tu via a família da fulana? E aí começaram a mostrar as imagens, né, da Fernanda olhando aquela família e pré-julgando.
E aí eu, é mesmo, até tinha esquecido disso. Pois é, só que isso que tu via fora não existia. Tanto que com o convívio tu pôde perceber que eles realmente se amavam, que eles realmente se respeitavam, que eles realmente se queriam bem. O que tu estava vendo fora, projetado neles, na verdade era a história da tua vida. Era a história da tua família. Não é porque tu não teve beijos e abraços e demonstrações de amor, de afeto, de carinho e tudo mais, que o que tu tá vendo fora é uma mentira. Só porque tu não teve, só porque tu não viveu, só porque tu não sentiu o que eles sentiam. Então é importante que tu fique mais atenta, porque essa experiência foi fundamental para tu poder entender sobre projeções. Nem sempre o que a gente vê fora é uma realidade. Então é necessário que tu olhe para dentro de ti antes de julgar ou criticar alguém ou alguma coisa. Primeiro se pergunta, por que que eu tô achando que é mentira? Por que que eu acho que é falso? É porque eu não tive. E do eu não ter. Então tudo o que for diferente daquilo que eu guardei dentro de mim, eu interpreto como uma mentira. Não existe. Porque não existe dentro de mim, então é impossível que exista fora. Então, se eu trouxe esse exemplo até vocês, é para que vocês reflitam e pensem quantas vezes vocês julgaram alguém. Vocês falaram que alguém era, sei lá, mentiroso, por exemplo, mas sem saber nada sobre essa pessoa, sem ter nenhum tipo de convívio com essa pessoa, sem conhecer nada sobre ela, sem ter tido uma única prova concreta de que o que tu estava vendo era uma verdade. Quantas vezes tu fez isso? E talvez a mentira esteja dentro de ti e não no outro, assim como o caso da família que eu acabei de mencionar. E às vezes existem outras projeções que são muito exatas. Aquilo o que eu vejo no outro também está em mim, ou num nível mais alto, quase que escancarado, eu sei que existe em mim também, ou num nível bem mais baixo, bem mais sutil, ao ponto de eu não conseguir enxergar. Então aquilo que eu vejo no outro, que eu tenho provas de que é verdade, eu vi que é verdade, que ele realmente é assim, e que me incomoda, tá em mim também. Porque nós somos espelhos. Um espelho só reflete aquilo que está na frente dele, aquilo que passa pela frente dele. Se eu me posicionasse agora na frente do espelho, eu estaria olhando para mim mesma. Ele não está refletindo uma outra pessoa, a não ser que uma outra pessoa esteja do meu lado, mas tirando esse exemplo, né? Se eu estiver sozinha de frente para um espelho, eu estou só enxergando a mim mesma. Mas o espelho não é a Fernanda. Não tem o corpo de Fernanda, não tem a cor de Fernanda, não tem nada. É só um espelho. E eu estou me vendo nele. E às vezes, esse espelho está se vendo em mim também. Então é uma projeção exata. Houve uma outra situação em que há muito tempo eu reclamava do fato de um dos meus irmãos ser muito preguiçoso. E aí, vocês que estão passando pelo início do processo de autoconhecimento vão entender melhor, tá? Porque vocês estão justamente nesse estágio de projeção. E eu reclamava muito porque ele era muito preguiçoso. Muito preguiçoso. Então, se ele bebia uma água, ele deixava o copo na pia. Se ele almoçava ou jantava, deixava o prato na pia. Sempre para alguém lavar. E aquilo me deixava furiosa. Aquilo me deixava muito irritada. Porque na minha cabeça era um cara muito folgado, muito preguiçoso, né? E aí, dado o momento, um certo dia, eu estava bem cansada, tinha terminado de tomar café, já tinha feito as minhas coisas, já tinha feito o meu trabalho, e falei, quer saber, agora eu preciso descansar, eu preciso dormir, minha cabeça está exausta, meu corpo está cansado, eu preciso descansar. E deixei a xícara lá na pia e fui para a cama. Quando eu deitei na cama, veio aquela vozinha, né?
Graças a Deus que essa voz existe, dizendo assim, por que tu não lavou a xícara? Sentei na cama rapidinho, falei, a xícara. Pois é, então assim, Fernanda, não existe preguiça, preguicinha e preguição, onde o preguição é muito pior do que a preguicinha. É preguiça do mesmo jeito, em qualquer nível. Tu tá vendo no outro o que existe em ti, mesmo que num nível mais baixo. Tá prejudicando mais ele e menos tu, não importa, vocês são iguais. De maneiras diferentes, mas são iguais. Levantei e fui lavar minha xícara. É porque na minha cabeça eu sabia que eu ia lavar aquela xícara. Eu só precisava descansar primeiro, mas era preguiça do mesmo jeito. Então, às vezes, o que a gente vê no outro também está na gente. Não é só aquilo que eu nego, porque a projeção tem disso. Eu vejo no outro aquilo que eu nego em mim, que eu não vi em mim, aquilo que eu não aceito em mim, mas está em nós dois. Um espelho refletindo o outro, um espelho de frente para o outro. Dois espelhos. Por isso que é tão importante a gente se conhecer muito bem. Que é para quando alguém chegar até a gente falando que nós somos alguma coisa ou de algum jeito, a gente ter o discernimento de que é uma verdade ou ele está se vendo em mim. E ele não está falando, na verdade, ao meu respeito, está falando sobre ele e nem está se dando conta. É importantíssimo que vocês saibam quem vocês são. E para saber quem vocês são, vocês precisam olhar muito mais para dentro do que para fora. Julgou, criticou, condenou, olha para dentro primeiro. Ou depois, porque às vezes a gente faz um julgamento, já foi, já saiu, paciência, né? Mas depois olha para dentro de si. Tá, mas aquilo ali que aquela pessoa está fazendo realmente está só nela ou está em mim também? Está em algum nível mais baixo, um nível mais alto, no mesmo nível? O que está acontecendo, né? Só que as projeções, gente, elas não se limitam apenas a isso, a ver no outro aquilo que existe em nós, a ver no outro aquilo que existe em nós dois. As projeções são muito mais amplas. E eu não vejo, às vezes, algumas pessoas falando sobre isso. Porque se fosse só assim, seria uma coisa muito simples, muito objetiva. Deu, eu vejo no outro, estou vendo em mim, estou me analisando, estou me consertando, vou me curar e pronto, deu. Mas não é. As projeções, elas vão muito além, às vezes até nos pequenos detalhes. Por exemplo, a gente tem a tendência a projetar relacionamentos afetivos, porque é um filmezinho que está guardado dentro de nós, né? Então a gente vê fora. Suponhamos que em um determinado relacionamento, ou em vários relacionamentos, depende de como é que foi a tua vida, tá? Tu tenha saído profundamente machucada por alguma razão. Vamos falar a razão aqui, a mais comum, tá? Que é o que as pessoas mais me procuram, por exemplo, quando eu jogo cartas. Traição. E aí tu te relaciona hoje com alguém que tu não sabe nada sobre essa pessoa, tu recém está conhecendo, aos pouquinhos, estão convivendo, mas tu já fica com o pé atrás com aquela pessoa. Tu já fica pedindo senhas, tu já fica pedindo demonstrações de afeto, tu já fica pedindo, fica cercando a pessoa, né? Olhando o que ela olha, dando uma de policial. Tá, mas por que essa insegurança toda? Porque eu estou projetando nesta pessoa o relacionamento anterior. Como eu estou traumatizada, então eu começo a me comportar dentro desse relacionamento como uma pessoa insegura. E eu sou insegura porque eu tenho medo que essa pessoa faça comigo o mesmo que o outro fez. Mas daqui a pouco a criatura não ia e nem tinha a intenção de fazer absolutamente nada. Nem é do tipo de pessoa que aceita traições, triângulos amorosos. Não é, não curte, não gosta, não aceita. Tu é que tá vendo como se ela fosse assim. Justamente por causa do teu trauma. O teu filmezinho com aqueles atores do passado que tu contratou, que tu criou um roteiro, que tu fez um filme de drama, de suspense, de terror, de romance. Só que essa pessoa não tem culpa do que tu passou. Ela não tem culpa se tu saiu machucada. Ela não tem culpa se tu te decepcionou.
Tu tem que entender e aprender a parar de projetar. É uma coisa meio difícil de fazer? É, mas pelo menos tenha mais atenção. Pelo menos presta atenção no que tu tá fazendo, porque daqui a pouco um relacionamento que poderia dar super certo acaba por ser interrompido justamente porque a pessoa não te aguentou, não suportou o teu ciúme, a tua insegurança, os teus medos e não quis mais ficar aí. E aí tu perdeu uma grande chance por causa dessa projeção. Então, quando isso acontecer, tenham em mente que, para poder fazer algum julgamento, tu tem que conhecer profundamente a outra pessoa também. Outra forma de projeção também que existe é quando tu quer saber como é que uma pessoa está se sentindo. Se tu quer saber como é que uma pessoa se sente, sem precisar perguntar para ela, seja um amigo, um familiar, um parceiro afetivo, um filho, né? Quem quer que seja, um desconhecido, basta tu observar o tipo de música que essa pessoa ouve. Por exemplo, quando a gente está muito triste, raramente a gente ouve música para cima, alegre, descontraída, né? A gente tem a tendência a ouvir músicas que estão em ressonância, que estão projetando o que aconteceu comigo, o que está acontecendo comigo e a maneira com que eu estou me sentindo. Então, sem precisar perguntar nada, observa as músicas que essa pessoa está ouvindo. E sobre músicas, mesmo que isso não faça parte do tema, eu já deixo aqui, porque eu não sei se eu vou ter uma outra oportunidade, eu já deixo dito aqui que é importantíssimo que vocês, quando estiverem ouvindo uma música, seja ela antiga, atual, ou venham a ouvir no futuro pela primeira vez, sempre analisem essa música de forma racional primeiro. Ouvi uma música pela primeira vez e ela está falando de sofrência, de ter sido abandonado, de algum relacionamento não ter dado certo, de eu estar querendo me matar, né? Que a única saída é acabar com a minha vida. Enfim, tu tem que fazer um raciocínio lógico sobre essa música. Tu precisa dar para o teu inconsciente uma informação de que aquilo não serve para ti, de que aquilo não é verdade. De que não, se eu me decepcionei, se esse relacionamento acabou, se essa pessoa não me quer, eu não vou acabar com a minha própria vida, porque eu sou mais eu. Eu amo a mim muito mais do que essa pessoa. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque se vocês não fazem essa análise racional, o inconsciente vai ouvir a música que está trazendo uma mensagem para vocês, vai fazer uma associação mental de que é uma verdade absoluta e no dia em que vocês se decepcionarem, no dia em que vocês se iludirem, vocês vão tentar suicídio. Isso vai acontecer ou de forma muito rápida, tentar o suicídio logo, ou de forma progressiva, aos pouquinhos tu vai te matando, de alguma maneira, com algum vício, sei lá, tomando algum tipo de medicação, tendo pensamentos negativos dia após dia, né? Enfim, então façam uma análise lógica de cada música que vocês já ouviram, que vocês ouvem e que vocês ainda vão ouvir, para poder curtir qualquer tipo de música de qualquer época e aproveitar o melhor de cada uma delas, desde a letra até o ritmo, tudo que ela tem de melhor, tá? Então, além de tu observar o que é que a pessoa está sentindo a partir do que ela ouve, se tu tem um convívio, até por sinal teve uma inscrita que mandou uma mensagem para mim, fez um comentário aqui no canal de madrugada, né, falando sobre o filho dela, se eu tinha algum vídeo que falasse sobre, eu acho que meu filho não está bem, que ele não está muito legal, o que eu posso fazer, né? Outra forma de saber como é que a pessoa está se sentindo é observando, por exemplo, o quarto dessa pessoa. Então, para quem é mãe, fica mais fácil, né? Tu tem acesso ao quarto desta pessoa, dessa criança, do teu filho, do teu sobrinho, enfim. Se é um quarto bem organizadinho, é uma pessoa que estende a cama sempre que acorda, que deixa tudo limpinho, tudo no lugar, essa pessoa não tá mal por dentro. Muito pelo contrário, ela é uma pessoa que tem uma mente racional bem desenvolvida ao ponto de não se deixar levar demais pelas emoções. Ela tem um certo equilíbrio entre razão e emoção.
Agora, se é um quarto totalmente bagunçado, se tem roupa para tudo quanto é lado, se tá sujo, se tá de cabeça para baixo, é assim que a pessoa tá se sentindo. Ela tá projetando fora aquilo que tá dentro dela, tá? Então, além de música, além de observar o quarto, tu pode observar os lugares que essa pessoa costuma frequentar. Tudo está falando sobre ela. Ela está se projetando para ti o tempo inteiro. Pessoas conhecidas e pessoas desconhecidas. Olha para o que as pessoas gostam. Olha para o que as pessoas estão fazendo, que tu vai saber o que elas estão sentindo. Quando tu começar a se tratar e tratar os outros como um universo, cada um de nós é um universo. Cada um de nós tem uma realidade diferente da outra. O que serve para mim não necessariamente significa que serve para vocês. É um universo só meu, onde existem verdades só minhas. E às vezes verdades que são coletivas. Então eu tenho que respeitar o universo que é o outro, porque ele criou esse universo sozinho. Seja um universo muito belo, muito bonito, muito criativo, maravilhoso, ou um universo extremamente sombrio. Ele criou isso a partir das escolhas que fez na vida. E se for um universo super sombrio, ele vai se projetar no mundo sendo uma pessoa raivosa, uma pessoa amargurada, assim como eu já fui também. Eu tinha muita raiva, eu tinha muita amargura, eu brigava por qualquer coisa. Eu era uma pessoa muito estúpida, não que eu seja uma pessoa perfeita hoje, mas sou bem menos do que era. Então, como que tu tá se projetando no mundo? Como que tu tá reagindo ao que as pessoas te fazem? Como que tu tá reagindo ao que as pessoas te dizem? Todas essas tuas reações estão vindo para fora. Se estão vindo para fora é porque estão aí dentro. Agora, talvez vocês se perguntem, tá, Fernanda, isso é um baita de um problema, então, eu estar me projetando, eu estar vendo no outro o que não existe, ou aquilo que existe em nós dois. Isso é um baita de um problema. Isso é horrível, meu Deus do céu, a gente tem que morrer. Não, a vida não tem mais sentido desse jeito. Gente, não importa como vocês reagem, não importa o que vocês sentem, não importa o que eu sinto e como eu reajo. A gente só precisa se respeitar. A gente precisa se aceitar. Não tem problema nenhum de a outra pessoa agir com raiva comigo, de me dar um soco, de me dar um tiro, como eu já disse num outro vídeo. Não tem problema nenhum. Eu consigo entender o que ela está sentindo, mas cabe a mim sempre colocar um limite. Vocês precisam aprender sobre limites. Nenhum outro universo, seres de um outro universo, né? Porque cada um de nós é um universo, pode chegar no teu universo e fazer o que bem entender. É como se fossem várias naves extraterrestres aqui que vieram aqui na Terra ou que possam vir aqui na Terra e chegar e fazer o que quiser. O planeta não é deles. Não, tu quer vir aqui, o que tu quer fazer? No que é que tu vai contribuir no nosso planeta? Tu vai contribuir ou tu vai vir aqui para avacalhar tudo? Se é para avacalhar, tchau pra ti, vai embora. É a mesma coisa com as outras pessoas, porque senão as pessoas também não têm limites, as pessoas não têm bom senso, e tu tem que limitar. Uma coisa é ela chegar até a ti com dor, com mágoa, com rancor, com tristeza e fazer o que acha que tem que ser feito. Outra coisa é tu permitir. Depois que tu observou se aquela tristeza, aquela raiva, aquele rancor tá em vocês dois ou se tá só nele, ele que se resolva. Ele que vai encher o saco em outro lugar. Ele não tem o direito de vir aqui e te fazer de saco de pancada, tá? Então, muito cuidado com essas projeções. Cuidado no sentido de deixa as pessoas fazerem o que acharem melhor. Deixa as pessoas colocarem para fora aquilo que elas são, aquilo que elas sentem e os traumas que elas ainda não conseguiram curar. Respeita e aceita. Só não esquece de pôr o limite. Teve alguns inscritos também que me disseram assim, Fernanda, eu assisti os teus vídeos e eu identifiquei algumas crenças acerca de dinheiro no meu inconsciente. E aí eu trouxe para o consciente ouvir e ver. E isso foi muito bacana. Eu achei bem legal a técnica que a pessoa fez, né? De meditação, de querer saber sobre dinheiro.
Ela disse que chegou para ela, né, até o nível do consciente, que ela ouviu muitas vezes a mãe dizer, porque a mãe era muito carola, né, católica fervorosa. A mãe dizia muito quando ela era criança assim, que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar na porta dos céus, né? Uma coisa assim, que é um trecho da Bíblia. E aquilo foi tão impactante, gerou um impacto emocional tão grande para ela, que ela entendeu que o inconsciente estava projetando isso fora na vida financeira dela. Ou seja, tu se limita à riqueza, tu se limita à abundância financeira. Por quê? Porque tu não pode enriquecer. E por que tu não pode enriquecer? Porque senão tu não vai para o céu. Essa é só uma das projeções que eu posso dar também como exemplo para vocês, para que vocês olhem para dentro de si, percebam fora o que é que está sendo mais difícil de superar, o que é que está mais difícil de entender na vida de vocês, e depois olhem para dentro. Onde isso começou? Quando isso começou? Quem me disse que isso era verdade? Fui eu mesmo ou foi alguma experiência, alguma convivência que eu tive com alguém e aceitei como verdade? É importantíssimo que vocês olhem para dentro. Assim como tem pessoas que têm dificuldade na vida afetiva de encontrar um grande amor, além de estarem projetando o relacionamento anterior, por isso que estão com essa dificuldade, tem também crenças acerca da vida afetiva e eu estou projetando fora. É melhor só do que mal acompanhado, né? É uma das crenças que as pessoas mais têm. Bom, se tu realmente, verdadeiramente, tivesse a certeza de que tu estaria mal acompanhado, aí tudo bem. Mas se tu sequer se relaciona por medo de estar mal acompanhado, é somente uma crença. Tu não tem certeza absoluta. Tu não analisou com profundidade, como eu disse no início do vídeo. Tu precisa primeiro, para saber se é verdade, conviver. Tu precisa conhecer para depois tirar essa conclusão tão precipitada assim que tu tirou, né? Porque vai ser muito difícil de tu tirar do teu subconsciente depois. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre projeção, vocês sabem onde me encontrar. O e-mail e isso é importantíssimo que eu diga, é falandoabertamente@yahoo.com. Tem pessoas dizendo que o e-mail está voltando. Está voltando porque provavelmente vocês estão botando o BR no final. Não tem BR. Instagram, Fernanda Pimentel Palestrante. E o Facebook, Falando Abertamente, /Fernanda Pimentel. Vocês podem entrar em contato comigo através de qualquer uma dessas redes, tá? Fiquem com Deus, se cuidem direitinho e até o próximo vídeo. Um beijo.